em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Paulo, 1 Timóteo 22. Comumente, em todos os recintos de conversação e prece, voltamos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedemo-nos sem dificuldades dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodaças da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam a fronte, a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos conduzidos a eminências do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda a espécie, padecendo vicissitudes que, muitas vezes, se retratam de lamentável maneiras nas coletividades que influenciam. A afeição dos pastores, dementadas quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas, que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão. Não só para que se desencunham zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base e segurança em nosso caminho. Que assim seja. A gente fecha os nossos olhos e agradece a Jesus, a Deus, pelo nosso centro que está aqui hoje aberto, comemorando mais um ano. Nós agradecemos muito pelo trabalho que é desempenhado pelos nossos irmãos desencarnados, que estão sempre aqui em prol de nós, daqueles que necessitam de ajuda, de conforto, de remédio, de paz. Eles são trabalhadores de Deus, estão sempre prontos a ajudar, cooperando nessa obra divina que nos leva a caminho dele. Que a gente consiga hoje entender um pouquinho sobre Jesus e o homem de bem, e que a gente consiga carregar algo para as nossas vidas para que a gente consiga melhorar. Assim seja. Então, antes de tudo, desculpe o atraso. Não, desculpe. Não tem porquê. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Jesus e o homem de bem. Eu acho que hoje é Páscoa, né? Hoje é Páscoa, né? Então,
Vamos ver como é que a gente... Hoje é dia de comer chocolate. Hoje é dia de comer chocolate. Embora, os orgulhos, prestígio, tudo galaca, o que tiver. Sonho de valsa, né? O que tiver, a gente vai comer. Mas de onde que vem a Páscoa, né? Por que a gente celebra a Páscoa? Acho que todo mundo sabe, né? A origem está num costume judaico, né? E acho que a palavra, né, Beth, é passar... Passagem. É passar. Passo. Passou, Passover. Isso, então Renascimento. eu estava lendo, diz que a palavra passagem é para simbolizar a passagem do anjo de Deus. O lembo, Exato. o cordeiro. Exato. Sangue nas portas. Então, o sangue nas portas era para aqueles que eram judeus deixar o sinal na porta para que o anjo não levasse o primogênito. É uma das pragas. Exato. Então, essa foi a última praga do Egito. Então, a passagem, essa palavra é para simbolizar a passagem do anjo que carrega os primogênitos que não eram judeus. Então, daí tem outros símbolos também. Tem o pão sem fermento, que é para simbolizar a saída na correria. Porque não deu tempo. Não deu tempo de deixar o pão crescer. Tem as ervas amargas, que simbolizam o sofrimento daquela caminhada. Mas também tem o simbolismo da renovação. Né? Da libertação, né? Exato. Então, Então, escravos, né? é exatamente isso, né? Então, é a renovação desse povo. Ele se liberta e ele sai numa caminhada em busca da Terra Prometida. Mas se a gente for trazer para hoje, o que era essa Terra Prometida? É uma terra física ou é um lugar onde a gente tem que encontrar como espírito? Acho que fica essa questão, né? Aí a gente caminha para o quê? A gente caminha para tradição católica ou tradição cristã. Então, sob o ponto de vista cristão e católico, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus, né? Onde Maria de Magdala foi lá para ver lá o corpo dele, mas chega naquela caverna, chega naquele túmulo e ela não encontra o corpo de Jesus. E depois de algum tempo, o que ele faz? Ele aparece para ela e para os discípulos e daí prega mais um pouco, ensina mais um pouco. Então, a gente já sai da questão judaica, entra nesse simbolismo católico e cristão, e daí a gente vem para a questão espírita. O que a gente entende como Páscoa, como espíritas? Eu acho que para a gente é muito mais a renovação interior do que qualquer outra coisa. Porque se a gente for olhar para o simbolismo católico, a gente acredita que não tem como a gente voltar no mesmo corpo. E segundo os nossos conceitos, a gente imagina essa ressurreição de Jesus sim como a materialização do perispírito dele, como ele ter voltado no mesmo corpo, ou reencarnado no mesmo corpo. Né? Então ele tem uma passagem transitória de novo na Terra, dessa vez já como espírito desencarnado, materializando o perispírito. Mas se a gente sair dessa questão técnica de que foi como Jesus apareceu para os apóstolos e partir para o conceito da renovação, essa renovação que a gente acredita, ela não é feita simplesmente uma vez por ano quando a gente come ovo de chocolate, né? A gente tem que fazer essa renovação todo dia. Só que o que acontece? Por que a gente ainda tem esses simbolismos? Porque se a gente for no tempo, a gente ainda se utiliza de crenças pagãs. Né? Então, num ponto do tempo, a gente idolatrava o sol, idolatrava a lua, o vento, o rio, idolatrava várias coisas. Então, a gente começou idolatrando a natureza. Depois a gente saiu desses conceitos da natureza e a gente começou a idolatrar o quê? São figuras. A gente criou figuras. A figura do cabrito, a figura da vaca, a figura dos animais. Então a gente sai da questão de idolatrar deuses que são ou representam
aspectos naturais para figuras físicas, e depois a gente sai desse ponto para idolatrar pessoas, né? Então, se a gente for voltar na época de Roma, cada imperador, ele era idolatrado como se fosse um deus. E os romanos, eles eram bem práticos, porque quando trocava o imperador, por qualquer razão, as estátuas eram as mesmas. O que eles faziam, eles simplesmente tiravam a cabeça de uma estátua e colocavam uma nova cabeça do novo imperador. Que é o que a gente faz hoje na repartição pública no Brasil. A gente tira o quadro de um presidente e põe o quadro de outro. O quadro do governador, do prefeito e assim por diante. Que nos Estados Unidos tem a mesma coisa, né? Então, a gente saiu de idolatrar a natureza para idolatrar figuras materiais e a gente passou a idolatrar pessoas. E hoje a gente ainda faz isso, né? A gente vê a situação de vários países divididos politicamente, idolatrando um ou outro, um de esquerda ou um de direita. Sem pensar no quê? Que essa idolatria, ela nos leva a lugar nenhum. Porque o que Jesus veio trazer para a gente é o quê? E daí, se a gente for voltar antes, né? Se Moisés trouxe para a gente não a idolatria àquele objeto de ouro, e sim a obediência a uma lei vinda de Deus, e Jesus vem e tenta trazer para a gente o conceito de um Deus bom, não, desculpa, não um Deus punitivo. Então, o que a gente tem que fazer não é idolatrar a natureza, objetos, pessoas, e sim ter em mente que Deus está acima de tudo. E o que a gente precisa fazer não é idolatrar a Deus, e sim entender o que Deus espera da gente e agir segundo as suas leis. Então, se a gente for pensar no conceito de Páscoa, essa renovação que a gente tem que fazer, que não é uma vez por ano, ela significa isso. A gente tem que entender o que é que Deus espera da gente e praticar, agir dia após dia. Né? É uma atividade prática, não é uma atividade teórica, onde a gente só estuda, a gente só imagina como vai ser e esperando que um dia a gente vai conseguir ser assim. Não, a gente tem que trazer aquilo para o dia de hoje. A gente tem que tentar entender aquilo que Deus espera da gente e agir no momento. Então, se a gente ainda não sabe o que Deus espera da gente, o que a gente tem que fazer é perguntar para Deus. Nas nossas orações, o que a gente tem que fazer é perguntar para Deus. A gente não precisa fazer como Paulo fez, sair de um lugar, ir para outro, e no meio daquela jornada ele cair do cavalo, para que Jesus aparecesse para ele, para daí ele perguntar para Jesus o que Jesus queria dele. O que a gente tem que fazer isso, é esse exercício diário. A gente não pode esperar por algo gigantesco mudar a nossa vida para que daí a gente vai começar a agir. A gente não pode esperar pela perda de alguém para daí começar a se modificar. A gente não pode esperar por um desastre na nossa vida para daí lembrar de Deus. A gente estava aqui arrumando aqui meio atrasado. O que veio na nossa cabeça? Jesus do céu, nos ajuda aqui. É só um exemplo pequenininho, mas na maioria das vezes é assim que a gente age. A gente ainda procura por Deus, por Jesus, pelos nossos irmãos desencarnados no momento que a gente tem um problema. Só que a gente tem que estar em constante contato com eles, para quê? Para que a gente consiga escutar aquela intuição que eles depositam, que eles tentam nos dar, para a gente conseguir fazer o que a gente tem que fazer. Né? Então, tudo isso é para introduzir o quê? Como é que a gente se modifica? Então, lá no capítulo, que a gente não sabe qual é o número, no item 3, existe a descrição... É o capítulo 17. Existe a descrição que nos é dada pelos espíritos do homem de bem. Então, se a gente for pensar, o maior exemplo que nos foi dado de um homem de bem foi Jesus. Jesus veio para nos dar o exemplo de nos mostrar como é que nós devemos agir. Então, a história
as religiões cristãs, elas focam mais nos últimos 3 anos da vida de Jesus do que na vida inteira de Jesus. Se a gente for olhar para os evangelhos, o que os evangelhos nos trazem é simplesmente uma biografia da vida de Jesus. E não o que Jesus quis dizer com tudo aquilo que ele fez para nos mostrar como agir. Então, não que o Espiritismo seja algo exclusivo, mas o Espiritismo nos traz o quê? A explicação do que Jesus quer que a gente faça. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma biografia da vida de Jesus. Ele não conta, Jesus saiu daqui e Jesus foi para lá. E isso não é uma crítica aos Evangelhos, não mesmo. E sim, para que a gente consiga entender a profundidade dos livros que Kardec e aquela turma de espíritos nos trouxe. A significância desse material. Porque, de uma maneira que a gente lê uma biografia, porque a gente se interessa pela vida de alguém, e a maneira com que a gente lê um livro que nos traz a solução para um problema é completamente diferente. Um é para matar uma curiosidade, para a gente entender como aquela pessoa viveu, e algumas das vezes a gente tenta fazer algo que aquela pessoa fez que a gente acha que é interessante. Mas quando a gente lê algo que se propõe a resolver um problema para a gente, como é que a gente deve ler? A gente tem que ler, tentar praticar aquilo, reler, ver quais foram os pontos que a gente ainda não conseguiu praticar e tentar entender por que a gente não conseguiu fazer aquilo. Então, a codificação espírita, ela propõe a nós essa leitura ativa, esse estudo ativo. Não é ler uma vez, colocar o livro na cabeceira e esquecer. Ah, já li o livro dos Espíritos, agora eu vou ler o próximo. Eu li os 5, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já li tudo. Só que o Espiritismo ele não nos serve como um livro para a gente colocar na estante. Ele é um livro de pesquisa. Ele é um livro que, ou melhor, são livros que nos permitem e nos pedem para que a gente continue lendo. Porque cada vez que a gente lê, a gente vai conseguir abstrair alguma coisa que a gente ainda não conseguiu em um momento anterior. E por que isso acontece? Porque a gente ainda não é perfeito, porque a gente ainda não é maduro na totalidade. Então, se a gente está num nível de maturidade e lê o livro hoje, e daqui 10 anos a gente já passou por experiências que vão nos capacitar a entender sobre um outro ponto de vista, é isso que o Espiritismo se propõe, para que a gente continue aprendendo. Esse é o nosso objetivo. A gente só vai parar de aprender o dia que a gente chegar na perfeição. E ela é uma perfeição relativa, porque o único ser perfeito no universo é Deus. Então, a perfeição que nós vamos atingir não é a perfeição de Deus. É a perfeição capaz de que um espírito possa atingir. Então, a hora que chegar nesse ponto de perfeição, a gente chegou num ponto onde a gente não tem mais o que aprender. Naquele ponto, a gente só vai praticar o que a gente aprendeu. Mas até lá, a gente tem que continuar estudando. Tem que continuar se aprimorando. É um trabalho constante. É difícil para a gente, porque se a gente for pensar, no momento em que a gente está trabalhando, ou no momento em que a gente está estudando, que é a maioria do nosso tempo, se a gente não está fazendo isso, o outro espaço do nosso dia é dedicado ao quê? Ao descanso. Então, o que nos resta é um pedaço curtinho do nosso dia que, normalmente, o que a gente faz? Eu quero relaxar, eu quero descansar. E a gente não consegue dedicar o tempo necessário para nos aprimorar. Só que é necessário. Essa é uma necessidade que a gente tem. E a gente não está encarnado para só trabalhar, só descansar e daí só relaxar. O maior objetivo da nossa encarnação é o nosso aprimoramento moral. É a nossa educação moral. Ela vem também através do estudo, através do trabalho. A gente tem que descansar o corpo, porque a gente não consegue ficar acordado 24 horas do dia. Mas a gente tem que tentar dedicar algo do nosso tempo diário para o nosso aprimoramento. Né?
Então, como é que a gente vai agir no momento em que a gente conseguir amadurecer e aprender o que o Espiritismo nos traz? Então, esse item que nos é trazido pelos Espíritos, ele fala para nós como é que o homem de bem age. A gente pode, durante as nossas encarnações, agir X% de cada item que é trazido pelos Espíritos nesse item aqui. Né? Então, tem um item e subitens. A gente ainda não consegue agir na totalidade. A gente não age 100% de acordo com essa receita que nos é trazida para a gente. E ela começa exatamente aqui, em valores. Quais são os nossos valores? Então, o que é um valor? São o conjunto de características de uma determinada pessoa, considerados inerentes, quer dizer, são meus, não são do outro, são as minhas crenças, são as minhas características. Então, cada um de nós tem características físicas. A cor do cabelo de cada um é um pouquinho diferente. A cor dos olhos, a cor da pele. Então, essas são características físicas. Agora, além das características físicas, nós temos características morais. As nossas características morais são diferentes ao redor da sala. Né? Cada um de nós passou por experiências distintas que compõem esses valores que nós possuímos. Elas determinam a forma como estas se comportam com outros indivíduos. Gente, vamos imaginar assim. A gente se diferencia de uma pessoa que não imigrou. Nós somos imigrantes. A maioria de nós somos imigrantes. Os que nunca imigraram, eles sentem algo, ou melhor, nós sentimos algo diferente daqueles que nunca imigraram. Que nunca deixaram a família, por exemplo. Que nunca tiveram o desafio de ter que aprender uma nova língua. Agora, vamos partir para um outro exemplo. Quem aqui já viveu uma guerra? Eu nunca vivi. Vamos imaginar uma criança que nasceu num país que está constantemente em guerra. Como é que aquela criança vai agir? Como é que aquela criança vai crescer? Como é que aquela criança vai dormir toda noite? Então, o que a gente está falando aqui é exatamente isso. Essas experiências, elas fazem com que a gente haja diferente. A gente age diferente em determinadas situações, dependendo do que já passou pela nossa vida. Né? Então, isso são valores. A gente adquire algo que faz com que a gente haja desse ou daquele jeito. Então, tá aí uma diferença entre nós. E se a gente extrapolar essa vida para várias vidas anteriores, a gente consegue entender por que cada um de nós pensa diferente. Por que cada um de nós é diferente do outro? Porque mesmo que a gente tenha passado pela mesma situação, cada um de nós assimilou de alguma maneira diferente. Tá? Qual é a definição que se pode dar da moral? A moral é a regra para bem se conduzir, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, se a gente conseguir olhar para aquela última frase, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Será que eu preciso relevar a minha vontade para agir ou para fazer tudo em vista e para o bem de todos? Eu preciso. Eu preciso relevar a minha vontade para que eu consiga agir em prol dos outros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abdicar do nosso tempo. Se eu quero ajudar o outro e eu quero fazer uma coisa para mim, as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Às vezes acontece. Às vezes algo que eu faço para o bem do outro, na maioria das vezes, né? Algo que eu faço para o bem do outro também me beneficia. Mas se eu quero, vamos imaginar assim, vamos imaginar que hoje tinha uma corrida de Fórmula 1 e eu gosto de Fórmula 1 e eu quero assistir a corrida, mas eu tenho que vir aqui fazer o estudo no centro. Tem como fazer isso ao mesmo tempo? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para priorizar o bem de todos é a nós mesmos.
Então, essa é a primeira característica do homem de bem. Ser capaz de priorizar o próximo ao invés de si mesmo. É se doar. Né? Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que dela se afaste. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então aqui a gente tem 2 pontos principais. O bem é tudo que está alinhado com as leis de Deus. As leis universais de Deus. E a outra que está meio escondida ali é o quê? Conformar-se. A gente tem que aceitar as leis de Deus. É claro que a gente questiona a vontade de Deus às vezes, mas a palavra aqui para a gente é: a gente tem que se conformar com a vontade de Deus. No estágio em que a gente está de evolução, a gente ainda não entende a vontade de Deus. Qual é o remédio para isso? Se conformar. Quem tem filho provavelmente já falou para o filho: não interessa, vai ser desse jeito e acabou. E o filho tem que se conformar com aquilo, bem ou mal. E a gente é esse filho de Deus que a gente vai ter que engolir. Dessa vez é ficar quieto e fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes a gente não sabe que aquela dor, aquela perda, aquela necessidade é para o nosso bem. Mas Deus, tendo em vista e sabendo a nossa índole, quais são as nossas características, os nossos valores, os nossos defeitos, toda a nossa história, desde a nossa criação, sabe como é que a gente vai agir a hora que a gente sair daqui. Então, se coloca para a gente uma pedra, para a gente tropeçar logo ao sair daqui, pode ser que seja para que a gente não vire à direita e vire à esquerda. Só que a gente não sabe disso. E a gente sempre questiona. Por quê? Porque a gente quer do nosso jeito. Só que vai chegar uma hora que a gente vai entender o que é que está acontecendo, se conformar e começar a aceitar as coisas ruins e as coisas boas que nos são dadas por Deus. E ruins, quando eu digo, é sob o nosso ponto de vista de espírito ainda imperfeito. Porque Deus ele não nos dá coisas ruins. Por quê? Porque Deus é infinitamente bom. E para um ser que é infinitamente bom, a gente não tem como conceber que ele deseja o nosso mal. Né? É um raciocínio muito simples. Se ele é infinitamente bom, se não existe nada de ruim nesse ser, não tem como ele fazer algo de ruim. É impossível. Só que a gente ainda não consegue entender isso. Porque a gente é imediatista, no sentido de a gente está encarnado, tudo nessa encarnação é finito, então a gente quer resolver tudo agora. Eu sei que a gente, como espírito, não acredita numa vida única, mas esse conceito da vida única ainda paira sobre nós. A gente acredita na reencarnação, a gente acredita na vida após a morte, mas isso é ainda meio etéreo para a gente. Vai chegar num ponto em que isso vai ser muito claro. Que vai ser muito simples a gente entender que a gente não se modifica, nada acontece na nossa essência, nos nossos valores, quando a gente desencarna. Só que a gente ainda tem essa crença no nosso subconsciente de que a gente só tem essa vida. Porque a hora que eu desencarnar, eu vou perder os meus bens, eu vou perder a minha casa, os meus entes queridos. A gente ainda não consegue colocar esse conceito da vida eterna na nossa cabeça. E esse é um dos desafios que a gente tem. Por que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Todos os atos de sua vida são a prática das leis de Deus. É difícil, né? Todos os atos. Eu até quase não sei gostar de ler agora. Né? Se a gente for pensar. Jesus, tem misericórdia.
antes da gente pensar em todos os atos das nossas vidas estarem de acordo com as leis de Deus, quais são as leis de Deus? Então, se a gente ainda não tem consciência das leis de Deus, como é que a gente espera agir segundo essas leis? Aí volta no que eu estava falando antes. A gente tem que estudar. Não é decorar as leis de Deus. É entender o que Ele espera da gente através dessas leis. A gente pode olhar para leis não sob o aspecto de lei que é imposta, e sim como algo que a gente tem que aprender e fazer. É como se a gente estivesse indo para a escola, estudando matemática para quê? Para resolver uma conta num trabalho futuro que a gente vai ter. As leis de Deus, elas nos servem para isso. Porque vai chegar um dia que a gente vai ter um problema para resolver, que não é matemática, é um problema da nossa vida. E é um dia que a gente vai achar a resposta nas leis de Deus. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de amor e caridade. Porque os problemas das nossas vidas a gente resolve através disso. Entendendo como agir. Sem saber como agir, a gente provavelmente vai agir errado. E daí, outra parte dessa pergunta, né, se a gente quebrar essa resposta, a gente pega o finalzinho ali, ó, antecipação à vida espiritual. Se a gente conseguir viver como espírito desencarnado, já encarnado, ou melhor, como espírito eterno encarnado, a gente já consegue modificar um pouco o nosso comportamento. Por quê? Porque a gente quebra aquela ideia de que essa vida é única, de que, não, eu vou desencarnar, eu vou deixar tudo para trás, o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou viver sem aquela pessoa, como é que eu vou viver sem o meu trabalho, sem as minhas coisas. A gente não vai precisar delas. Vai ter uma outra reencarnação, onde a gente vai reencarnar como bebê, a gente vai para a escola, a gente vai ter que aprender tudo de novo, a gente vai achar um trabalho, a gente vai encontrar uma outra pessoa, e aí vai desencarnar, vai começar tudo de novo. Por quê? Porque é esse o mecanismo. Só que o que os espíritos nos trazem, o que é? Que quanto mais elevado a humanidade do planeta é, mais longa a encarnação também é. Por quê? Porque esse ciclo não precisa ser tão frequente. Porque a gente já consegue, como encarnado, conceber o quê? Essa vida espiritual. É como se o plano espiritual e o plano material eles começassem a se intercalar. Eles se sobrepõem. Por quê? Porque a nossa consciência já está amplificada. A gente já tem uma consciência maior do que é viver como espírito eterno. Porque a reencarnação, ou melhor, a desencarnação, ela também tem esse fator do quê? De dar uma parada na nossa conexão com a matéria, para quê? Para que a gente não se vicie na matéria. Então a gente ainda tem que ter essas paradas para a gente ser lembrado de que a gente é um espírito imaterial. E que a gente está aqui temporariamente. E que não precisamos nos apegar à matéria, porque como espírito a gente não precisa dela. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então, Jesus, ele trouxe para a gente exatamente isso, né? Faz com o próximo o que você espera que o próximo faça para você. Então, se a gente voltar no tempo, 500 anos antes de Jesus, encarnou Confúcio. Não é Confuso, Confúcio. Né? E ele traz para a gente o quê? Ele traz uma mensagem parecida com a de Jesus. Há 500 anos antes de Jesus encarnar. E qual que é o sumo da mensagem dele? Que o ser humano deveria encontrar o caminho através da virtude.
E daí, como é que esse ser humano consegue encontrar o caminho através da virtude? Fazendo exatamente o que está escrito aqui, trazido pelos Espíritos, 2.300 anos depois. Quer dizer, 2.300 anos antes do Espiritismo iniciar. Confúcio, lá na China, ele já falava exatamente isso aqui. A gente tem que encontrar o caminho através da virtude, tratando o próximo. Ele não falava como o próximo, mas tratando o outro do jeito que eu quero ser tratado. Então a gente vê que essa mensagem, gente, ela é atemporal e universal. Porque Confúcio não era cristão. Primeiro, que o cristianismo ainda não existia. Cristo não tinha vindo ainda. Então essa mensagem não é cristã. Essa mensagem não é católica. Essa mensagem ela não pertence a uma religião. Ela pertence a nós. Ela é universal. Então, há 2.500 anos, a gente vê que essa mensagem está sendo trazida para a gente. E dessa maneira a gente vê o quão difícil é para que a gente consiga tratar o próximo do jeito que a gente quer ser tratado. Só que é muito simples, gente. Vamos imaginar assim, né? A dor é o que nos iguala. Né? Eu falei, a gente tem valores diferentes porque a gente passou por experiências, a gente assimilou essas experiências de maneiras diferentes. Mas uma coisa que nos iguala é a dor. Independente dos meus valores, das minhas características morais ou físicas, a maneira com que eu sinto dor é exatamente a mesma maneira que vocês sentem dor. Se cada um de nós deitarmos numa mesa para uma operação e o médico cortar nossa pele com bisturi, primeiro, vai doer no médico? Não vai. Mas a dor que um paciente sente aqui nos Estados Unidos, sem anestesia, é a mesma dor que um paciente vai sentir no Brasil, na China, na África, na Europa, independente de onde seja. Independente da cor da pele dele, da cor do cabelo, da crença religiosa dele. A dor é uma coisa que equaliza qualquer ser humano encarnado. Então, se nós somos iguais nesse ponto, somos todos criação de um único Deus, de um único ser, por que a gente ainda trata o outro de uma maneira diferente da qual a gente quer ser tratado? Por que a gente espera que o outro seja perfeito quando nós sabemos que nós não somos perfeitos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer antes de agir. Por que eu espero que aquela pessoa haja da maneira que eu acho que é certa, se eu ainda não consigo agir dessa maneira? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, que é que os espíritos estão respondendo para a gente? Como é que a gente pratica a caridade? E eles falam para nós 3 coisas: benevolência, indulgência e perdão. O que é a benevolência? É dar sem esperar nada em troca. Eu tenho que dar sem esperar que algo vai voltar para mim. O que é indulgência? É a gente aceitar a diferença. Aceitar e entender que o outro não é perfeito. Se eu não sou perfeito, por que eu espero perfeição? Então, isso é ser indulgente. É entender que o outro é igualzinho a mim. O outro não é perfeito. A gente não vive em um planeta, em uma humanidade onde existe um ser perfeito. Isso é um fato. Então, se não existem seres perfeitos convivendo conosco, a gente não vai encontrar perfeição em ninguém. E daí a gente volta lá atrás e a gente se pergunta, por que a gente idolatra pessoas se essas pessoas não são perfeitas? Perdão das ofensas.
A gente tem que se perdoar. Mas antes da gente se perdoar, a gente tem que perdoar o outro. Por quê? Porque a gente também quer ser perdoado. Quando a gente erra, o que a gente fala? Oh, desculpa. A gente espera uma resposta. Não, claro que eu te desculpo. A gente não espera uma resposta. Não, você está louco? Não vou te perdoar. A gente não espera isso. Só que às vezes a gente não perdoa. A gente fala, não, tudo bem, tá legal. Só que na nossa cabeça a gente ainda carrega aquela mágoa. Então, aqui está a receita. Super simples para os espíritos. Né? 3 coisas. A gente só precisa ser benevolente, indulgente e perdoar todo mundo. Mas daí eu volto a dizer, gente, essa receita que eles nos dão é o nosso objetivo. Não é onde a gente está ainda. Porque se a gente olhar para essa receita e falar assim, não tem como. E não tem como. Hoje a gente ainda não tem condição de fazer esse bolo. Mas a gente está comprando os ingredientes, a gente está adquirindo os ingredientes para que um dia a gente consiga seguir essa receita. E um dia a gente vai conseguir. E hoje a gente consegue bem mais do que antes. Exatamente isso. Hoje, Infelizmente a gente não consegue sempre, mas a gente já está conseguindo muito, eu penso. Eu não. Quando você chegou atrasado, eu não fui benevolente com você, né? Não fui indulgente e ainda não te perdoei. Quem sabe até o final da palestra te vou perdoa. fazer um esforço aqui. E é por isso que você está aqui todo domingo. Para aprender. Graças a Deus. Graças a Deus, justamente. Mas a resposta aqui, ó. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Então, aqui, ó, essas 5 palavras. Faz o bem pelo bem. Na maioria das vezes a gente ainda faz o bem esperando algo em troca. O que eles nos pedem e que eles colocam pra gente é para que a gente faça o bem porque é o que a gente tem que fazer. Sem questão. Não tem o que a gente perguntar. É a questão do se conformar. A gente tem que se conformar, que a gente tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. Só que se a gente fizer o bem, vai vir alguma coisa em troca. Vai vir um sentimento bom. Vai vir uma hora onde alguém vai vir e vai te ajudar. Por quê? Porque o universo é assim. Se eu fizer o bem pelo bem, vai ter um outro que também vai fazer o bem pelo bem. Até um ponto em que todo mundo vai estar se ajudando. Todo mundo vai ser indulgente. Todo mundo vai ser benevolente. E aí vai ficar fácil. Por quê? Porque daí a gente vai ter tudo o que a gente quer. E a gente vai conseguir dar tudo para os outros o que eles querem. Só que a gente ainda não está lá. Mas a gente tem que se esforçar para chegar lá. E aí volta no ponto onde eu falei que essa reforma não pode ser feita uma vez por ano. Ela tem que ser feita dia após dia. E até que a gente consiga assimilar o que é que Deus quer de nós, a gente tem que estudar. A gente tem que dedicar um tempo. Porque sem se dedicar, a gente não vai ter o resultado. Não vai. Não vem de graça. Deus seria injusto se desse para a gente e não desse para os outros. Agora, se ele desse para todo mundo, onde é que ia estar o mérito da gente adquirir através do nosso aprendizado? A gente não precisaria reencarnar. A gente não precisaria ter nenhuma encarnação se Deus nos desse tudo. Agora, a gente ainda não consegue entender esse mecanismo que Deus criou. Alguém aqui entende por que Deus nos criou? Eu não entendo, eu não sei. Mas a gente tem que se conformar. Deus me criou. Deus criou a todos nós. E existe uma razão por trás disso. A gente ainda não sabe qual é essa razão. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia do porquê Deus criar espíritos, ter bilhões e bilhões e trilhões de planetas nesse universo. Que os espíritos falam que todos são habitados. Por que esse ser criou esses espíritos e
Tá, criou, e agora? Ah, e a gente está progredindo, tá, mas e aí? A gente vai chegar na perfeição, e aí? E o que a gente vai fazer? Por que a gente foi criado? Por que a gente tem que chegar na perfeição? Por que a gente tem que aprender? Por que a gente tem que praticar o bem? Eu não sei. Mas a gente tem que aceitar. A gente ainda está na fase de cala a boca e faz. Deus espera que a gente haja no bem. Sem perguntar por quê. Um dia a gente vai entender. Vocês acham que Jesus não sabia por que a gente foi criado? Com certeza Jesus sabia por que a gente foi criado. A função de cada planeta no universo. Jesus tem a ideia dessa obra de Deus. E um dia a gente também vai entender. Só que a gente está num momento onde a gente tem que trabalhar sem saber por quê. É como se a gente estivesse trabalhando numa empresa, se a gente fosse um motorista de um caminhão, que está indo entregar uma carga sem saber o que tem dentro do caminhão. O meu trabalho é entregar, é fazer entrega. Essa é a nossa posição hoje. A gente está entregando, a gente está fazendo algo que a gente não sabe a magnitude, o porquê de tudo isso. Mas um dia a gente vai entender. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Acho que essa resposta é bem clara, né, gente? A gente falou sobre os valores, sobre as características morais, as características físicas e mais além. Vamos pensar assim, existem diferenças nas características físicas somente quando a gente está encarnado. Porque quando a gente está desencarnado, a diferença é simplesmente moral. Porque o espírito, ele não é físico. Então, essas nossas características físicas que hoje a gente acha que, não, eu sou melhor por causa disso ou daquilo, deixa de existir. Se a gente olhar para a literatura espírita, quem são os mais importantes no plano espiritual? Os mais sábios, os que praticam mais o bem, os que se dedicam mais aos outros. Esses são os mais importantes. Então, se a gente voltar naquela resposta onde a gente, ou melhor, os espíritos trazem para a gente que o homem de bem antecipa a vida espiritual, o que a gente tem que fazer encarnado? A gente tem que ignorar como nós somos e tentar entender como a gente é na realidade. Quais são as nossas características morais? Quais são as características morais do próximo? Porque isso é que vai continuar, e não o nosso corpo físico. Nosso perispírito pode se parecer um pouco como nós somos agora, ou como nós fomos em encarnações anteriores, mas o que realmente fica e o que se mostra no plano espiritual são os nossos valores morais, nossas conquistas morais. Então, essa antecipação da vida espiritual é isso. É entender isso, que a única coisa que a gente carrega e a única coisa que é valorizada são os nossos conceitos morais. O homem de bem é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens sem distinção de raças nem de crença. Resumindo o que a gente acabou de falar, né? É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Então aqui a gente vê o quê? Que essa desigualdade ele existe por causa de nós. Deus, quando nos criou, ele nos criou todos iguais. É claro que nós aproveitamos a nossa jornada de maneira diferente, nós temos aptidões diferentes, nós temos valores diferentes. Cada um de nós aprendeu mais ou menos durante as nossas encarnações. Então, é isso que explica a distinção entre nós na matéria. Porque um é mais inteligente do que o outro, porque um quer fazer mais rápido do que o outro, porque um quer ser um pouco mais devagar, e a gente tem que respeitar tudo isso. Existem estudos e simulações onde as universidades tentam fazer com que a riqueza mundial fosse igualmente distribuída. Então, é como se fosse um cálculo onde você soma todo o dinheiro, todas as riquezas que existem na Terra, e você distribui um pouquinho para cada um.
E as simulações baseadas em observações de estudos, elas indicam que a riqueza seria concentrada novamente na mão de poucos através de poucos anos. Por quê? Porque uns economizam mais, outros gastam mais. Um trabalha mais que o outro. Um é mais empreendedor que o outro. Um é mais preguiçoso que o outro. Então, essas diferenças que existem entre nós é que causam essas desigualdades. Não que a gente faça de propósito, não é isso. É que nós possuímos objetivos distintos. Tem gente que quer trabalhar mais, tem gente que quer se dedicar mais à matéria, tem gente que quer mais dinheiro, tem gente que quer menos dinheiro. Tem gente que quer experiências melhores, tem gente que quer coisas melhores. Tudo é baseado nas nossas escolhas. Mas eu volto na questão da gente viver a vida espiritual em antecipação. Não é errado ter, não é errado possuir. Mas a gente não precisa ter ilimitada ou ilimitadas coisas. Né? O ideal seria a gente ter o suficiente para o nosso sustento. Só que a gente vive numa sociedade que ela faz com que nós queremos sempre mais. A gente tem que tentar esse equilíbrio. Para quê? Para que um dia essa desigualdade deixe de existir. Não porque Deus vai impor, não, agora acabou a desigualdade em todo o mundo. Não. Porque a gente chegou num nível onde, não, eu preciso do suficiente, isso aqui é o suficiente para mim. A gente vai estar mais conectado com o plano espiritual e com a vida espiritual do que com a vida material. André, eu lembrei de uma coisa bem rápida, que um discípulo de Buda perguntou para ele, por que você não dá sabedoria para todo mundo? Né? Vai lá, tudo que o senhor sabe, ensina para todo mundo, que faz todo mundo bem. Ele falou assim para o discípulo, vai lá nessa vilazinha e pergunta para todo mundo o que eles querem. Faz uma enquete. Aí ele foi e perguntou. Aí voltou. Falou assim, quais foram as respostas? Ah, mestre, um quer ter uma vida melhor para os filhos, o outro quer adquirir uma vida melhor para si mesmo, construir, o outro quer fazer viagens e conhecer o mundo. Ele falou, qual é a porcentagem que pediu sabedoria? Ele falou, ninguém. Ele falou, então como é que eu dou aquilo que eles não querem? É exatamente isso. Então essa história, ela resume, né? Essa historinha resume exatamente a nossa humanidade. Cada um de nós tem uma aspiração. E essas aspirações, elas vão se modificar através das nossas encarnações. Se nessa encarnação eu quero estudar, talvez numa próxima encarnação eu queira férias. Numa outra eu vou querer trabalhar, e assim por diante. O que a gente não precisa ter medo é o quê? É de que a gente não vai ter uma chance depois dessa. Né? Essa não é a única vida. Deus nos dá infinitas oportunidades de aprendizado. Basta a gente querer. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então, está aqui a resposta dos espíritos para o que a gente conversou. Cada um de nós vive há X ou Y milênios. E cada um de nós faz escolhas diferentes. Então, essa é a diferença, a causa da diferença entre nós. O homem de bens, se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Quem que foi o chefe mais justo que já encarnou na Terra? Foi Jesus. Ele liderou os apóstolos de que maneira? Sempre tentando ensinar. A gente não vê uma passagem nos evangelhos onde Jesus puniu ou tratou mal os discípulos dele. E ele sabia que eles não sabiam tudo. Ele sabia a posição dele, de instrutor, de estar ali para ensinar. E essa é a posição que a gente tem que assumir também se a gente gerencia pessoas. A gente não é dono das pessoas. A gente não pode tratar essas pessoas que estão sob a nossa guarda de uma maneira errada.
A gente tem que ser o quê? Indulgente e benevolente. Tem que dar o conhecimento, sem esperar que aquele conhecimento vai ser aplicado na hora que a gente quer. Imediatamente. É difícil a gente falar isso, se a gente gerencia pessoas. A gente tem que tentar incluir esses conceitos espíritas em todos os aspectos da nossa vida. Né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falta com a caridade. Então a gente pode, sim, olhar para o outro e identificar um defeito. Se a gente quiser ajudar esse próximo a melhorar. Agora, se for só para criticar, está aqui. Está aqui a resposta. A gente vai estar faltando com a caridade em relação a esse nosso irmão. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. É a explicação da indulgência. A gente entender que o outro não é perfeito. Se o outro não é perfeito, é igual a nós, por que é que a gente espera que ele faça algo que a gente ainda não faz? Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Super simples, né? Cheguei atrasado. E não esqueceu. Ai, não, Não é vingativo. Toma isso. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado de si. Então, vamos voltar na questão das leis de Deus. As leis de Deus são as mesmas para todos nós, independente de como nós somos ou do que nós acreditamos. Né? É a questão do se conformar. Nós somos todos iguais, nós passamos por experiências diferentes, nós temos valores distintos, mas as leis são as mesmas para todos. Não é porque um viveu mais, teve mais encarnações do que outro, que as leis se aplicam diferentes para esse. Não é porque eu ainda erro e aquele meu irmão acerta mais do que eu, que as leis são diferentes para mim ou para ele. Se a gente for devagar sobre essa questão, eu acho que a lei ela é mais imperativa para aquele que sabe mais. Por quê? Porque ele já tem consciência maior da distinção entre o certo e o errado. Se eu já sei como agir, eu não deveria agir errado mais do que aquele que ainda não sabe como agir. Então, a lei, para mim, ela deveria ser mais dura para mim, que ainda que já sei, do que aquele que não sabe. Então, cheguei atrasado. Sabia que eu não deveria ter chegado atrasado. já perdoou, né? Né? Eu já perdoei ele ter agido daquela maneira em relação a mim. Gente, vamos parar por aqui. A gente continua no próximo estudo. Alguma pergunta? Por que você chegou atrasado? Não posso falar. Obrigado. André, aí você fala assim, ó, cheguei atrasado porque eu estava colocando em prática tudo que eu aprendi, que eu socorri um mendigo na rua. Pode mentir. Não, a gente tem que ser indulgente mesmo, né? Mas a gente pode... Mas vocês não acham que é justo pegar no pé dos amigos também? Dá uma pegadinha no pé só, Tem né? os encarnados, os obsessores encarnados. Então, né? Mas é isso mesmo, né? O homem do bem. A gente não descobriu ainda que capítulo que é, mas vou ficar para a Geilza. 17, ela falou. É o capítulo 17. Tá tudo certo. Que é o homem do bem, que é uma coisa maravilhosa. Tem vários estudos sobre essa parte, né? Que nos traz, né? O que é ser um homem de bem, né? O que é ser uma pessoa boa?
E fala da benevolência, da indulgência, do perdão, essas três coisas que é tão difícil, às vezes, porque a gente quer pra gente, né? Mas é difícil de fazer para os outros. Eu posso falar uma coisa bem rapidinho? Não, pode não. Eu lembrei de chegar atrasada e vou fazer para tirar coisas do André. Porque a Madre Teresa, ela sempre chegava atrasada, porque estava sempre fazendo trabalho de bem. Então, ela encontrou o Papa. E o bispo falou, pelo amor de Deus, a senhora não chega atrasada, porque é o Papa. O Papa tem um monte de compromisso. E Madre Teresa, por favor. Isso é fato, isso é real. E Madre Teresa se atrasou. Passava o tempo e o bispo, meu Deus, ela não chega. Aí ela chegou atrasada, fazia quase meia hora que encontro com o Papa. Aí o bispo falou, Madre, eu falei para a senhora, pelo amor de Deus, é o Papa. Por que a senhora chegou atrasada? Ela falou, eu encontrei Jesus Cristo passando fome na rua. Tive que socorrer. Olha. Um pobre. Jesus não falou que quando cuida do irmão, está cuidando dele? Ela falou, encontrei com Jesus Cristo. Aí eu tive que parar. E foi para o Papa atrasar. Então, o André, qual que é a sua, André? Você encontrou Jesus também? Encontrou Jesus. Mas tem o direito, o André está muito ocupado, a gente sabe disso, tem muita coisa aí, né? Tem que cuidar das crianças também, então a gente sabe, não tem problema não. E acontece com todos nós, né? E acontece com todos nós, os imprevistos, alguma coisinha ou outra, sempre vai acontecer, né? Então, o importante é que a gente tenta, assim, ser disciplinado, né? Que o Espiritismo nos convida à disciplina, né? Mas, às vezes, sai do controle da gente, a gente está encarnado, a gente se confunde, às vezes, né? Então, tá tudo certo. Um recadinho aqui, a Feira do Livro está lá fora, a Lucy deve estar lá fora, apostos ou não? Não, é o André hoje. O André, então... Esse daí é o Salim daqui do centro, viu? Vocês lembram da história do Salim lá de São Paulo, lá, né? Que é assim com o dinheiro, pegar o dinheiro de todo mundo. Então, hoje o André vai lá, vai vender bastante livro. E a gente vai comprar bastante livro? Não. Comprar? Para dar de presente? Se a gente puder, né, ajudar. Também vamos falar do almoço hoje, que a Simone cozinhou tudo sozinha. Né? Fez uma beleza lá. O que tem de almoço hoje lá? Carne, frango, feijão, arroz. Geraldo fez arroz hoje, Geraldo? Não fez arroz, Geraldo? Então tá bom, tá tudo certo. Valtinho, eu vi a panela do feijão lá, né, Valtinho? Tem pudim gostoso. Aí, ó. Atiça a fome do povo, gente. Pudim tá delicioso. Pra gente comer. Mas agradecendo aqui a presença de todos. Nós vamos para a nossa segunda parte, que é só a Feira dos Livros hoje que eu tenho que anunciar. Nós vamos para a oração final. Passes. E que Jesus os abençoe. Nos dê uma semana boa, maravilhosa. A gente vai fazer a nossa oração final aqui, que ela está muito de vontade de orar para a gente. E lembrando de Jesus e que Jesus nos abençoe. Te agradecemos, Senhor, hoje que tantas religiões, e nós vamos tirar as religiões, as crenças à parte, mas onde nós recordamos que a morte da cruz, ela foi sanada, ela foi tirada da nossa história, porque o Senhor voltou, mesmo depois da morte física, para nos mostrar esse compromisso sério, esse compromisso sagrado de nos acompanhar por todos os tempos. E que esse retorno seu, Senhor, se faça todos os dias em nossos corações, nas nossas almas. Que a vossa santa e amada presença e a vossa misericórdia seja derramada sobre todo esse planeta Terra. Que todos nós possamos nos direcionar através da sua luz, da sua bondade e do seu amor. Que Jesus, esse mestre amado, que nos ama incondicionalmente, que veio pelas bênçãos e pela misericórdia de Deus para nos mostrar o caminho, seja sempre conosco. Que a paz se faça, Senhor, que o bem vença. Possamos recordar no dia de hoje que nós seguimos não uns aos outros, mas nós seguimos, Senhor, porque o Senhor nos foi dado
como nosso modelo e como nosso único guia aqui na Terra. Que assim seja. Graças a Deus.